Um time disparou na probabilidade de ser campeão dessa Série B 2024. A gente teve também mudanças nas probabilidades de acesso. Tivemos alguns times aí que chegaram fortes nessa briga por acesso nas probabilidades matemáticas. E a gente tem time aí praticamente rebaixado e time que se deu bem na luta contra o rebaixamento. As probabilidades da Série B atualizadas agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, Jogo Cunha mais uma vez aqui na área. Estamos aí rumo aos 60 mil inscritos, vamos bater esse número redondo aqui no torcedorismo. Então, meu irmão, se você tá chegando agora ou se você sempre assiste aos vídeos do torcedorismo, me ajuda nessa aí. Vamos bater 60 mil inscritos, cara. Um ano de canal, a gente tá batendo aí 60 mil inscritos e eu só tenho a agradecer a você que tá sempre aqui comigo. Deixa sua curtida também, que nesse vídeo aqui a gente vai lá pro site da UFMG, né? A gente sempre usa as probabilidades dos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente vai lá pro site deles pra nós vermos juntos aqui as probabilidades de acesso, probabilidades de título e probabilidades de rebaixamento, né? Na verdade, das pessoas, dos times se salvarem, né? Do rebaixamento. A gente vai ver tudo isso aqui nesse vídeo, lembrando sempre que são os números matemáticos, não é o que a pessoa acha, cara. São probabilidades baseadas em número, em ciência e tudo mais. Se você é matemático, você pode explicar melhor aí nos comentários como são feitas essas probabilidades pelos matemáticos. Eles até dizem aqui, né? O método deles tá aqui no site do FMG. Vamos começar sempre pelo rebaixamento, depois a gente passa pela classificação para a primeira divisão, né? O acesso, depois a gente fala do campeão, meu irmão. Já tô dizendo para você que teve um time que aumentou muito as probabilidades e passou a ser o time com maior chance de ser campeão da Série B, tá? Vamos começar aqui com as probabilidades de rebaixamento, né? A gente tem aqui, né, alguns times que não tem mais probabilidade nenhuma, né? Ali até o... Vamos botar ali até o Goiás. Do Goiás para baixo, todo mundo já se salvou, né? Então, do Paysandu para cima, são os times que ainda estão brigando contra o rebaixamento nesse momento, né? O Paysandu, que é o time que está mais longe da zona do rebaixamento nesse momento, dentre os times que estão ali preocupados, o Paysandu tem 36 pontos e o CRB, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, está com 33. Então, só 3 pontos separam ali o CRB do Paysandu. E aqui nós temos as probabilidades, né? O Paysandu aí tá com uma probabilidade de 21%, melhorou, né? O Paysandu que venceu um confronto direto contra a Chapecoense, 21,6% de chance de cair ainda. É uma chance alta de queda, mas o Paysandu chegando a 36 pontos, ele precisa de praticamente mais 2 vitórias ali para escapar do rebaixamento. Tem aqui também os números, aqui, a probabilidade por pontuação, tá vendo aqui? Aí vamos ver o do rebaixamento, que assim fica tudo certinho, tá vendo? Olha aqui, ó. Se um time atinge 42 pontos, ele tem só 50%, só não, né? É um número alto, tem 50% de chance de cair. Então o Paysandu que tá ali com 36 pontos, ele mais 2 vitórias atinge os 42. Mas o 43 e o 44, a probabilidade diminui absurdamente, né? O 44 eu acho que é o alvo, tá? 44 pontos, então o Paysandu precisaria de mais 8 pontos em mais 7 rodadas, né? Então são 8 pontos em 21. Tem que fazer ali uns 40% ali de aproveitamento nessa reta final. O Paysandu que subiu, né? Esse é o primeiro ano na Série B, né? O time estava 5 anos longe da Série B, subiu da Série C, então tá tendo um ano ali de adaptação à Série B. O Paysandu aí tentando fugir da degola, assim como o Botafogo está com 23,4%. O Botafogo não vence há muito tempo, né? Nos últimos 5 jogos empatou 3 e perdeu 2, né? Isso nas últimas sequências de jogos lineares, né? Teve aquele jogo atrasado, né? Que foi feito contra o Guarani, que o Botafogo conseguiu vencer no último minuto, mas conta como um jogo atrasado, né? Então, rodada, né? As rodadas em sequência, 32ª, 31ª, 30ª, 29ª, 28ª, 27ª, o Botafogo não venceu nenhuma, venceu só esse jogo atrasado contra o Guarani, que foi um baita de um jogo para se vencer, né? Ponte Preta, cara, é um dos times que está mais me preocupando nesse momento, tá? Nesse risco aí contra o rebaixamento, tem só 2 pontos de vantagem. Tem agora, nesse final de semana, domingo, vai ser o clássico contra o Guarani, tá? Vai ser no Moisés Lucarelli, na casa da Ponte Preta, mas é aquele jogo que o time não pode perder de jeito nenhum, né? Hoje são 7 pontos separando o Guarani e Ponte. O Guarani é o lanterna, então se o Guarani vence a Ponte, além de trazer a Ponte muito para baixo, né? Corta essa diferença ali para 4 pontos. Então o Guarani fica mais ou menos ao alcance da Ponte. A Ponte fica ao alcance do Guarani. Então um time que está com quase 40%, né? A Ponte está aqui com
39,5% de chance de rebaixamento é muita coisa, né? Ponte, realmente, o futebol da Ponte tem dado um pouco de calafrio nos seus torcedores, né? Aí vem o Brusque, cara, que tem uma probabilidade maior de se salvar do que a Chapecoense. O Brusque tem 42,4%, sendo que o Brusque está na zona do rebaixamento, tá? O Brusque está na zona, a Chapecoense não está, né? Mas os matemáticos consideram, obviamente, os adversários que os times têm daqui para frente. E a gente já viu aqui a tabela do Brusque, é uma das... Pega muitos confrontos diretos, né? O Brusque, por exemplo, na próxima rodada pega o CRB. Então, pega times mais ou menos do seu nível de competição. Por isso que a probabilidade é um pouco menor de queda em relação à Chapecoense, né? A Chapecoense tem 43,4% de chance de queda. Ainda a Chape que deu uma arrancada, né? E depois caiu de novo, né? Vem em queda nas últimas rodadas, perdeu os últimos 2 jogos. Então, é um time que está preocupando nesse momento ali, está na beira do Z4, tá um pontinho na frente do CRB, que está de volta à zona do rebaixamento. E o CRB é um time que não venceu nenhumzinho jogo fora de casa ainda, como visitante, né? O CRB, ele em 15 jogos perdeu 10 e empatou 5. Não venceu ninguém fora de casa. Por que eu tô falando sobre isso? E por que essa probabilidade é tão alta assim? Porque, obviamente, cara, daqui pra frente, né, o próximo jogo do CRB é fora de casa. Então, ó, faltam 7. Então, um fora de casa contra o Brusque, ainda joga fora de casa contra o Curitiba, joga fora de casa contra o Ituano e joga fora de casa contra o Santos. Então, dos 7, 4 são fora de casa, né? Então, para um time que não vence ninguém fora de casa, né? A gente viu ali que o número-alvo mais ou menos é 43, 44 pontos. Nesse momento, o CRB tem 33, então ele faz só 3 em casa. Se ele vencer só os 3 jogos em casa, ele iria 41. Então ele não atingiria essa pontuação. Ele tem que vencer um jogo fora de casa, ou pelo menos empatar 3 dos 4 jogos que faz fora de casa. E tá difícil acreditar nessa recuperação do CRB fora de casa, né? Um time que não consegue vencer fora de casa. Então, por isso a probabilidade dele tá lá no alto, 63,7% de chance de queda, enquanto Ituano e Guarani estão praticamente com a passagem comprada, né? O Ituano com 73,8%. O Ituano que nos últimos 5 jogos venceu só 1 e perdeu 4, né? Tá ali a 3 pontos ainda de sair da zona do rebaixamento. Pode sair nessa rodada, por exemplo, né? O Ituano enfrenta o Ceará, um jogo muito difícil. Mas é no Novelli Júnior, é na sua casa, é em Itu. Depende só de si, né? Ainda para escapar. Mas, cara, o futebol do Ituano caiu muito, né? Para quem viu aquele início de Série B, né, que o Ituano era o melhor time do segundo turno, a queda agora é brutal. Eles têm aqui também a classificação do retorno, olha aqui, ó. Classificação do retorno. Para você ver como é que o Ituano chegou a ser o líder, né? Então o Ituano agora está na 7ª posição, né? Fez 18 pontos em 12 jogos, que é muito. Venceu os primeiros 5 jogos, agora tem 6 vitórias e 6 derrotas, né? O líder nesse momento é o Sport ali, com 23 pontos ganhos. O Sport realmente está aí a 9 rodadas sem perder, né? Um time que está avassalador nessa segunda metade da Série B. Então vem ali, o G4 é formado por Sport, Santos, Curitiba e Novo Horizontino, né? Com Ceará e Vila Nova ali atrás, todos brigando pelo acesso nesse momento. E o Ituano ainda carrega o bom início que ele fez de segundo turno, por isso está lá em cima. Mas o retrospecto recente, o time só tem 3 pontos nos últimos 15. Então, por isso tá aqui uma probabilidade muito alta. E o Guarani, cara, que é o lanterna desde a 5ª rodada, né? O Guarani não consegue sair dali. Tá a 3 pontos atrás do Ituano, né? E são 6 pontos para Chapecoense. Então o Guarani tá com uma probabilidade muito alta de queda, né? Se a gente for pensar nesses 44 pontos, né? O Guarani teria que fazer mais 16 em 21, né? Teria que fazer uma campanha aí de praticamente campeão, né? Nessas últimas rodadas. Então o Guarani deve jogar a Série C no ano que vem, a menos que faça um milagre nessa Série B, tá? Agora, probabilidades para o acesso, né? O Amazonas ainda mantém ali. O Avaí nem tem nem 1%, assim como o Goiás, né? Nem 1% para esses dois times que realmente... O Avaí nesse momento está a 7 pontos atrás do G4, o Goiás está a 9 pontos, só que o Goiás tem um jogo a menos, então os dois não devem subir nesse ano para a Série A do ano que vem. O Amazonas ainda com um jogo a menos, e o Amazonas nesse momento tem 8 pontos atrás, podendo cortar para 5 se vencer o Goiás nesse jogo a menos, ainda tem uma leve esperança, assim como o Curitiba, com 2% de chance. Eu falei isso no meu último vídeo e a torcida do Coxa ficou meio bolada comigo, né? Que eu falei que o Coxa tinha que fazer um milagre para subir. Por quê? Aqui também tem a pontuação alvo, né? Com probabilidade por pontuação, classificação para a primeira divisão. Aí a gente faz aquela conta, né?
O time tem que atingir ali, para ficar tranquilo, 62 pontos, vai? 62 pontos. Vamos fazer a conta por baixo. 62 pontos, já tem 85% de chance de subir. O Curitiba, nesse momento, ele é o 8º colocado com 44. Então, ele teria que fazer mais 18 pontos em 21. Cara, 18 pontos em 21 são 6 vitórias em 7 jogos. Cara, dá pra fazer? Dá pra fazer, mas... Irmão, isso é a campanha de um time muito absurdo. E o time do Curitiba é bom, mas não tem demonstrado ser avassalador a ponto de a gente acreditar que o time vai fazer 6 vitórias em 7 jogos. Só o futuro dirá, mas vamos acompanhar. Tá aqui com 2% de chance. O Operário tá com 3,5%. O Operário que tá 7 pontos atrás do Mirassol. Tá atrás do Curitiba, mas tem um jogo a menos. Então, o Operário poderia cortar essa vantagem, essa distância, na verdade, do Mirassol para 5 pontos, restando ainda 21 em disputa. Pouca chance, mas existe, né? E agora os 7 times que realmente estão brigando nesse momento pelo acesso, tá? A gente tem o América Mineiro com 14,3% de chance de acesso. O América que nesse momento está 2 pontos atrás do Mirassol. 1 ou 2 vitórias já disparam essa probabilidade, com toda certeza. O América cai no mesmo problema do CRB, né? O América não vence jogos fora de casa. Eu vou pegar um número para você aqui, ó. Números fora de casa do América. O América fez 16 jogos, perdeu 7 e venceu só 2, né? Teve 7 empates, mas o time não tem vencido jogos fora de casa, né? O último jogo, inclusive, jogou bem fora de casa. Largou na frente 2 vezes contra o Avaí, mas cedeu o empate. O América tendo que correr aí muito para ganhar pontos fora de casa. Ceará subiu para 18,3%. O Vozão tem 2 pontos atrás da zona de classificação. O Ceará tem ali uma numeração melhor, né? Um aproveitamento melhor fora de casa. Mas também não é tão melhor assim não, tá? O time em 15 jogos, né? Ele venceu 3 e perdeu 9, tá? Ele fez menos pontos que o América. O América fez 13 pontos. O Vozão fez 12, só que o Vozão tem um jogo a menos fora de casa. Por isso tem um aproveitamento um pouquinho melhor, mas cai na mesma história. Se quiser subir, o Vozão tem que fazer pontos fora de casa. Não tem outra história. O time é avassalador, né? O número do Ceará dentro de casa é o segundo melhor mandante. Em 16 jogos, venceu 11, perdeu só 2. Então, perde só para o Vila Nova, né? Então, o Ceará ele tem que vencer jogos fora de casa, melhorar esse aproveitamento, até porque o Vozão tá aqui na tabela com 42 pontos. Se a gente for pensar, né, qual era a pontuação máxima? Era 62, né? A pontuação mágica. Então, o Vozão tá precisando aí de 14 pontos, né? Então tem que fazer ali 66%, né, de aproveitamento nessa reta final para subir. Tem que ser um grande aproveitamento também. Se você for pensar que o retrospecto recente, né, nos últimos 5 jogos o Vozão tem 60% de aproveitamento, dá para acreditar, né? O time tem que manter e até melhorar um pouquinho esse aproveitamento ali nesses últimos 7 jogos, fazer 60%, 66% para subir para a primeira divisão. Vila Nova, né? A gente já tá aqui no Vila Nova com 49,3%, né? Pulei o Mirassol de propósito, tá? Porque o Vila tá na 5ª posição. O Mirassol já tá dentro do G4. O Vila está na frente do Mirassol por quê? A gente pode falar desses dois juntos, né? O Mirassol com 44, o Vila Nova com 49. Como eu falei, o Vila Nova é o melhor mandante, né? O Vila Nova é o melhor mandante de toda a Série B. Não perdeu para ninguém ainda, né? Invicto em casa nessa Série B, só o América e o Vila Nova. Só que o Vila Nova venceu 11 dos 15 jogos dentro de casa e empatou 4. E o Vila Nova, ele tem na próxima rodada jogo em casa contra o Curitiba, na 33ª jogo em casa também contra o Amazonas. Depois joga 2 jogos fora, né? Aí 2 fora, 2 em casa. E depois joga mais 2 em casa em sequência. Então o time tem 4 jogos em casa e 3 jogos fora. Então tem mais jogos em casa do que jogos fora, que é o contrário do Mirassol, né? O Mirassol, ele tem aí, ó, um jogo em casa, um jogo fora, 2 fora, 2. Não, o Mirassol, ele tem também 4 jogos em casa e 3 fora. Mas o Mirassol tem ali o Novo Horizontino pela frente, né? Joga contra times mais complicados. Tem o Curitiba, tem o Avaí fora de casa. Então o Mirassol tem o Operário fora de casa. O Mirassol tem uma tabela um pouco mais difícil que a do Vila Nova. Aqui na reta final, o Vila Nova vai pegar a Ponte Preta, o Ituano e fecha contra o Paysandu, que são 3 times que estão brigando contra o rebaixamento. Então o Vila Nova tem, além de jogar muitos jogos em casa, tem jogos aí contra times que disputam a parte baixa da tabela na sua reta final, né? Então o Vila Nova aí com essa probabilidade um pouquinho maior que a do Mirassol, e que o Mirassol hoje está no G4, um ponto à frente
do Vila Nova, né? O Vila Nova aí precisando de mais 13 pontos para chegar ao número mágico e o Mirassol precisando de mais 12 pontos, são 4 vitórias para chegar ao número mágico. Agora a trinca dos times com maior probabilidade, o Novo Horizontino, né? Que baixou muito de produção nas últimas 2 rodadas, perdeu os últimos 2 jogos, tá com 81% ainda, chegou a estar com 96%. 2 derrotas, para você ver como é que o Novo Horizontino estava muito bem, né? 2 derrotas seguidas, o time continua com 81%. Hoje o Novo Horizontino tem 5 pontos de vantagem pro Vila Nova. Ainda acredito, tá? No acesso do Novo Horizontino. Fiz um vídeo hoje perguntando se o gás do Novo Horizontino tinha acabado. Acredito que não. Ainda acredito no acesso do Novo Horizontino, mas a Sirene tá ligada, tá? A Sirene tá ligada. O time tem que voltar a vencer. Na próxima rodada tem outro jogo direto contra o Mirassol. Tem que vencer esse jogo. É clássico, né? Clássico ali do interior, daquela região ali de São Paulo. O Novo Horizontino tem que vencer, senão aí, meu irmão, se perde esse jogo, aí vai começar a complicar brabamente a situação do Novo Horizontino. Sport e Santos arrancaram. O Sport chegou a 90% de chance. O Sport que está atrás do Novo Horizontino com 53 pontos, mas o Sport tem ali um jogo a menos que vai ser jogado amanhã contra o Operário na Ilha do Retiro. O Sport, para mim, já subiu, assim como o Santos, que está com 93,7%. Para mim, esses 2 times já subiram e vão disputar o título, tá? Comenta aqui embaixo se você concorda comigo ou não. Para mim, esses 3 times já subiram. Novo Horizontino, Sport e Santos. Só que o Novo Horizontino tá dando aquela rateada. Então, não bota minha mão no fogo não, tá? Já botei, mas agora já tô dando aquela tiradinha ali. Porque eu não sei não se o Novo Horizontino vai subir. Mas nesse momento a análise diz que essas 3 vagas do G4 estão ocupadas. Tá em disputa só essa vaga do Mirassol, essa 4ª vaga aí do Mirassol, tá? E agora, probabilidade de campeão. Falei que, cara, olha a probabilidade do Sport. O Sport hoje é o time com maior chance de levantar a taça da Série B. Tem um jogo a menos, pode empatar em número de pontos com o Santos e tem um jogo direto com o Santos na última rodada e é dentro de casa. Acho que talvez por isso a probabilidade do Sport esteja maior do que a do Santos, né? Porque ele tem uma decisão em casa na última rodada, então é como se ele fosse decidir o título. Digamos que os times cheguem empatados na última rodada em pontos, né? O Sport chega na última rodada decidindo em casa essa situação aí com o Santos e tem uma tabela parecida com a do Santos. Eu vou fazer um vídeo, talvez amanhã, tá? Eu faço um vídeo ali pra gente destrinchar de novo a tabela dos times, mas o Sport tá ali com 38,5% de chance de título, o Santos tá com 35,7%, o Novo Horizontino ainda segue com 14,9%, 15%, Vila Nova com 6%, surpreendente essa chance de título do Vila Nova, tá? O Vila hoje tem 7 pontos atrás do Santos, achei bastante, né? O Vila ainda enfrenta o Santos, né? Se eu não me engano, o Vila, eu falei, né? O Vila enfrenta o Santos fora de casa, mas não enfrenta o Sport. Então, pode tirar ponto do Santos diretamente, né? E o Mirassol ainda 3,5. Os outros times praticamente não tem chance de título, então tá ali realmente entre Mirassol, Vila Nova e principalmente Novo Horizontino, Santos e Sport. Tem também aqui, vamos ver a probabilidade por pontuação para ser campeão. Vamos passar acima de 90, né? 93%, 69 pontos, cara. Com 69 pontos, se você fizer 70, já sobe absurdamente, né? Para 97%. Para o Sport, faltando 8 jogos, faltariam 16 pontos, né? Em 24. Então, cara, dá para fazer. 60 e poucos por cento de aproveitamento também não é uma coisa absurda. Para o Santos também, precisa fazer 13 pontos ainda o Santos para atingir esse número em 21. Cara, se inscreva aqui no canal. Comenta aqui embaixo quem que você acha que vai ser o campeão, quem que você acha que vai subir, quem você acha que vai cair. E amanhã tem pré-jogo aqui, amanhã tem rodada, 32ª rodada, começa amanhã, tá? Amanhã a gente tem Chapecoense e Santos e temos o jogo atrasado entre Sport e Operário, 2 jogos muito importantes pra gente conversar. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho para receber esse vídeo primeiro, para comentar lá primeiro que todo mundo. Deixa sua curtida nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!